Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. Paulo, aos Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Na estrada cristã, somos defrontados sempre por grande número de irmãos que se aquietaram à sombra da improdutividade, declarando-se acidentados por desastres espirituais. É alguém que chora a perda de um parente querido, chamado à transformação do túmulo. É o trabalhador que se viu dilacerado pela incompreensão de um amigo. É o missionário que se imobilizou à face da calúnia. É alguém que lastima a deserção de um consórcio da boa luta. É o operário do bem que clama indefinidamente contra a fuga da companheira que ele não percebeu a dedicação afetiva. É o idealista que espera uma fortuna material para dar início às realizações que lhe competem. É o cooperador que permanece na expectativa do emprego, ricamente remunerado, para consagrar-se às boas obras. É a mulher que se enrola no cipoal da queixa contra os familiares incompreensivos. É o colaborador que se escandaliza com os direitos do próximo, congelando as possibilidades de servir. É alguém que deplora um erro cometido, menosprezando as bênçãos do tempo em remorso destrutivo. O passado, porém, se guarda as virtudes da experiência, nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro. É imprescindível exumar o coração de todos os envoltórios entorpecentes que, por vezes, nos amortalha a alma. A contrição, a saudade, a esperança e o escrúpulo são sagrados, mas não devem representar impedimento ao acesso de nosso espírito à esfera superior. Paulo de Tarso, que conhecera terríveis aspectos do combate humano na intimidade do próprio coração e que subiu às culminâncias do apostolado com o Cristo, nos oferece roteiro seguro ao aprimoramento. Esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Eis a essência de um aviso fraternal à comunidade de Filipos. Centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos para adiante. Ninguém progride sem renovar-se. Emmanuel. Bom, mais um dia do nosso projeto, o Evangelho por Emmanuel. Hoje nós vamos trazer um texto desse livro Fonte Viva, é o capítulo 50. O título do capítulo é Avancemos, de avançar, que é o nosso dever, né? Que é a nossa grande necessidade de caminhar sempre. Nós somos esses peregrinos do tempo, nós precisamos sempre caminhar, sempre avançar. Só que é difícil caminhar. E Jesus chamou, né? Vinde a mim. Para a gente ir a Jesus, a gente tem que avançar, a gente tem que caminhar, tem que sair do lugar que nós estamos. Avançar é sair do lugar que nós estamos. É difícil sair do lugar que eu estou, porque esse lugar é o lugar cômodo para mim, né? Para eu sair desse lugar, eu preciso de um desequilíbrio, e eu avanço. E esse avançar é difícil. E nesse texto, o Emmanuel escreve esse texto a partir de um versículo de uma carta de Paulo aos Filipenses, que Paulo disse que muita coisa que impede a gente de avançar está no ontem, está no passado, né? E é verdade, muita coisa que acontece com a gente nos prende, nos arrasta, e a gente não consegue se libertar dessas coisas que acontecem com a gente, e a gente fica preso a essas coisas e não consegue avançar. É curioso, mas é verdade. É difícil se libertar dessas coisas, desse passado que ele falou. Ele chama de passado, mas passado é qualquer coisa lá atrás, né? E qualquer coisa que se passou
essa coisa que se passou, até um perdão que eu não consegui entender uma pessoa, aquilo fica preso em mim, né? Eu não consegui superar aquilo, um ressentimento, eu fico sentindo novamente, porque eu não consigo me libertar desse sentimento. Então, muitas coisas que nos acontecem, essas coisas nos prendem e a gente fica preso ao passado. E presos ao passado, a gente não consegue avançar. Esse texto, Emmanuel escreve nessa intenção de avançar. E o Paulo de Tarso disse nessa carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, exatamente isso. Ele disse: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. Né? Que beleza de Paulo. Ele diz que não alcançou a perfeição. Olha, eu não sou perfeito, mas uma coisa eu já entendi, uma coisa eu já faço. Eu consigo me esquecer das coisas que ficam para trás, eu consigo me esquecer das coisas que ficaram lá atrás, né? E avanço para aquelas que estão adiante de mim. Eu procuro sempre mais coisas, eu caminho, eu vivo caminhando, fazendo a minha travessia. E com isso Paulo disse claramente: eu sou um peregrino, eu vou continuar a minha caminhada. E nós não conseguimos caminhar por várias coisas. Tudo nos imobiliza. Qualquer coisa que nos acontece nos imobiliza. E Emmanuel citou várias dessas coisas no texto de hoje. Ele começa dizendo que na estrada cristã, qual estrada cristã? É a estrada que a gente precisa avançar. Avançar no conhecimento e na exemplificação do Cristo, que é o nosso guia, que é o nosso modelo. Essa é a nossa estrada. Caminho, verdade, vida. É nessa estrada que a gente tem que avançar. E a gente não consegue avançar. Mas Emmanuel diz: na estrada cristã, somos defrontados sempre por grande número de irmãos que se aquietaram à sombra da improdutividade, declarando-se acidentados por desastres espirituais. Ele está dizendo que nesse caminho do Cristo, que a gente tem que falar, não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim, um dia a gente vai ter que falar isso, esse é um caminho, o caminho do Cristo, né? Ele diz que nessa caminhada, toda hora, tem um grande número de irmãos que param na sombra da improdutividade, param de produzir, declarando-se acidentados por desastres espirituais. Aconteceu alguma coisa comigo. E ele cita algumas dessas coisas. Eu não vou ler, o parágrafo é muito grande, mas ele citou algumas dessas coisas. Perda de um ente querido. Quantas vezes a gente se imobiliza numa perda? É normal o luto, é normal sentir a saudade, sem problema. Mas isso não pode imobilizar, até porque a gente compreende a morte de uma maneira diferente, né? Mas a perda de um ente querido costuma imobilizar. A incompreensão de um amigo, uma decepção com um amigo que não te entendeu, que não te compreendeu, você costuma ficar preso àquilo, e aí você não avança. A calúnia, quantas pessoas ficam presas à calúnia e não conseguem avançar, porque estão presos àquilo, aquilo não sai da cabeça, fica girando em torno daquilo, né? Separação de negócios, fim de sociedades, de companheiros que trabalhavam juntos, né? Fim de relacionamentos, quantas separações de namorados, de casamentos e etc., quantas separações de uma maneira geral que imobilizam a pessoa não consegue, a vida para, não consegue mais viver a partir dali. É preciso avançar. Quem fica, continua, tem que continuar, é necessário continuar, né? Mesmo que a vida, pelas circunstâncias da vida, a vida tenha retirado do nosso convívio, da nossa presença, determinadas pessoas, queridas ou não, a vida tem que continuar. É uma necessidade. Avançar é preciso. Ele fala de alguém que fica esperando a fortuna para fazer alguma coisa. Quando eu tiver dinheiro eu vou fazer isso, quando isso eu vou fazer aquilo. Ele fala de tudo isso imobiliza, coisa que faz a gente parar e não avançar. A gente está parado, esperando alguma coisa acontecer.
Expectativa de emprego. Quando eu estiver trabalhando melhor, quando eu tiver o melhor emprego, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer... Né? Queixa contra os familiares. Quanta gente você encontra... a pessoa está falando dos familiares, encontra um ano depois, a conversa dele é a mesma, encontra 5 anos depois, a conversa dele é a mesma, encontra anos e anos depois, a pessoa ainda está queixando do pai, da mãe, dos irmãos, de familiares. Essa pessoa paralisou. Não é possível paralisar a vida em função dessas coisas. É isso que Paulo está dizendo. Por isso que ele diz, eu não sou perfeito, mas uma coisa eu já consegui fazer. Qual a coisa que eu já consegui fazer? Eu me esqueço das coisas que ficam para trás. É como aquele sacudir o pó que o Cristo falou. Chegar numa cidade que alguém não te compreender, sacuda o pó da sandália e segue. Quer dizer, não leva nada de desagradável consigo, não leva nada daquela história, deixa e segue caminhando. É mais ou menos isso. Ele fala também de defeitos do próximo. A gente fica queixando dos outros e o tempo todo tem gente que vive queixando dos outros. E a sua parte, companheiro, quando é que você vai avançar? Você não avança por causa dos outros? Você não avança porque tem que ficar queixando dos outros? Né? Então a gente não avança porque tem que falar da família, porque alguém perdeu, porque alguém separou, porque alguém brigou, porque alguém me ofendeu, porque alguém me caluniou, porque eu preciso queixar da família, né? Eu preciso reclamar de um erro de alguém, ou porque o erro foi meu. Se o erro foi meu, eu estou com remorso. O remorso não me deixa avançar. Quantas vezes o remorso não me deixa avançar? Eu preciso compreender a dimensão do que Paulo de Tarso falou nessa frase dele, da carta aos Filipenses. Quanto a mim, eu ainda não sou perfeito, mas uma coisa eu já aprendi. Eu deixo o ontem no ontem e eu sigo para o amanhã. Foi mais ou menos isso que ele falou. Eu sigo para o amanhã, eu sigo para o futuro, eu sigo ao encontro das coisas que estão adiante de mim. Eu sigo para encontrar o Cristo nesse caminho, dessa verdade, dessa vida. E isso é trabalho. Isso é trabalho. Isso é o que nos cabe. Para isso a gente reencarnou, para fazer esse trabalho. E tem um texto do livro Caminho, Verdade e Vida que fala exatamente de trabalho. É nessa linha. Em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas, paralisadas. Como é que ele disse aqui? Improdutivas, param de produzir, param de avançar, param de caminhar. Nós, em todos os recantos, observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. Toda situação dessa, cada uma dessas situações, quando elas nos ocorrem, isso é nosso. Não é para nos paralisar, é para a gente enfrentar e é para a gente superar. Uma perda é para ser superada, uma ofensa é para ser superada. Todas essas circunstâncias são para serem superadas, não são para elas nos superarem, para elas nos paralisarem, senão essas circunstâncias nos escravizam. Aí nós passamos a ser escravos das circunstâncias, não somos libertos. E nós precisamos nos libertar, inclusive dessas circunstâncias do ontem. Então, desse ponto de vista, esse ontem me escraviza. Eu não consigo me libertar, porque eu não consigo, como diz Paulo de Tarso, me esquecer das coisas que ficam para trás, porque todas elas continuam na minha cabeça, né, me martirizando. Tem uma historinha, todos conhecem essa historinha, daqueles 2 monges atravessando um rio, e o monge não podia... ele era puro, né? Ele não podia pensar em mulher, essas coisas, e uma mulher estava precisando atravessar, e um primeiro monge falou, não, eu sinto muito, eu não posso fazer nada, que não queria contato com a mulher, porque para não pecar. E o outro monge pegou a mulher e botou nos ombros, e atravessou a mulher no rio. O primeiro monge ficou indignado, como ele fez aquilo, botou aquela mulher nos ombros, que pecado, que coisa maluca, e seguiram. Já tinham caminhado mais de um dia, quando o primeiro monge virou para o outro e reclamou. Eu não entendi por que você fez aquilo, por que você carregou aquela mulher, por que você fez aquela travessia com a mulher nos ombros. Ele falou, olha,
Eu atravessei a mulher no rio. Quando chegou na outra margem, eu tirei a mulher dos ombros e botei na margem. Você está com ela na cabeça até agora. Então, quem é que está com essa mulher? Quem é que está preso ao ontem? Quem é que está preso ao fato? Né? Determinadas pessoas se prendem a determinadas coisas e não conseguem avançar. Aquele que fez a caridade, ele não pensou em outra coisa a não ser ajudar a mulher, ajudou a mulher, deixou a mulher na outra margem e seguiu. A mulher não seguiu no seu pensamento, no seu coração, na sua malícia, mas a mulher seguiu na malícia daquele outro. São dois homens. Um não seguiu com a malícia, o outro seguiu com a malícia. É preciso avançar. Tem outro texto do Emmanuel que ele fala: vale trabalhar e fazer o melhor que pudermos aqui e agora, porque a vida se incumbe de trazer-nos aquilo que buscamos. É muita fé, né? É acreditar nas coisas. Vale trabalhar e fazer o melhor que pudermos diante de todas as circunstâncias, quaisquer circunstâncias. Elas se apresentaram. Não cabe a cada um de nós fugir, paralisar. Cabe a cada um de nós enfrentar a circunstância. Aqui e agora, nesse momento. Porque a vida se incumbe de trazer-nos aquilo que buscamos. Porque à medida em que a gente vai fazendo, as consequências vão chegando. E essas consequências eles chamam de a vida, que aí é a lei que vai trazendo as consequências dos nossos atos e dos nossos merecimentos. Emmanuel, voltando para o texto de hoje, ele traz essa questão do passado, né? Ele diz, olha, o passado, porém, se guarda as virtudes da experiência, nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro. Que legal? Se o passado é um guardião das nossas experiências, que ele está dizendo, nem sempre ele é o melhor orientador do futuro. Se ele ficar interferindo diretamente no futuro, ditando o nosso futuro, sem permitir que a gente viva o futuro, sem desocupar a nossa cena mental, sem desocupar o nosso sentimento, sem desocupar a nossa atenção, para que a gente consiga trabalhar. Ele se ocupa de nós, ele se invade e ele não vira mais passado, aí ele é presente. Aí eu estou vivendo de passado. E se eu estou vivendo de passado, eu deixo de viver o presente. A gente tem que viver o presente. Jesus falou isso várias vezes. É imprescindível exumar o coração de todos os envoltórios entorpecentes que por vezes nos amortalha a alma. É imprescindível, não dá para abrir mão. Exumar é tirar de dentro para fora. Exumar um corpo. Então eu preciso exumar, tirar de dentro de mim, exumar o coração de todos os envoltórios entorpecentes. É preciso eu tirar do coração isso, o ontem, esse passado que não sai de mim, que está preso no meu sentimento. É preciso exumar isso, é preciso tirar isso, é preciso tirar essa mágoa, é preciso tirar, como ele falou, a incompreensão do amigo, é preciso tirar a queixa contra os familiares, todas aquelas questões que ele citou no início do texto. Eu não preciso ficar andando com isso o tempo todo no meu presente, as mágoas, as queixas, as culpas. Eu preciso deixar isso no ontem, como dizia Paulo de Tarso. Eu preciso caminhar para o futuro. Mas se eu não tirar isso de dentro do coração, isso não sai naturalmente, porque isso está no sentimento. Por isso que é exumar. Eu preciso tirar de dentro de mim isso, envoltórios entorpecentes, porque que eles ficam me cobrindo, me enrolando e me entorpecem. Por isso eu paraliso, por isso eu paro de fazer. Então esses sentimentos que estão no meu coração, do passado, dessas mágoas, dessas tristezas, dessas angústias, eles me enrolam e me entorpecem. E por vezes são a mortalha da alma. Mortalha é a roupa dos mortos. Então eu viro um morto para o presente, morto para a vida espiritual,
Por quê? Porque o meu coração está morto nesses sentimentos de ontem. Porque o ontem já foi. O que tem de ontem necessário, ele já se manifesta na experiência do presente. Não precisa eu ficar trazendo o ontem, repetindo o ontem. Aí o Emmanuel diz: a contrição, a saudade, a esperança e o escrúpulo são sagrados. Ele citou esses exemplos aqui, né? A contrição, a saudade, a esperança, o escrúpulo, mas tem vários outros que a gente falou lá no início, né? A mágoa, o ressentimento, a culpa, todos esses sentimentos que a gente traz, né? Mas não devem representar impedimento ao acesso de nosso espírito à esfera superior. A questão é essa: representar impedimento a que a gente avance. Todas essas coisas, essas circunstâncias que nos acontecem na vida, são normais e elas são necessárias e têm suas finalidades. O que elas não podem fazer é impedir que a gente avance, é impedir que a gente continue caminhando, é nos paralisar. E é isso que na maioria das vezes elas fazem. Aí eu trouxe umas 3 coisinhas que fazem a gente parar, presos no passado. O Evangelho segundo o Espiritismo, uma frase sobre o perdão, está no Evangelho segundo o Espiritismo: o perdão cristão, não é qualquer perdão, é o perdão cristão. O perdão cristão é aquele que lança um véu sobre o passado. O que é lançar um véu sobre o passado? É o que o Paulo de Tarso falou: esquecendo-me das coisas que ficam atrás. Quando eu lanço um véu sobre as coisas que ficam atrás, eu me esqueço das coisas que ficam atrás. Aí o perdão cristão tem esse sentido. O perdão cristão no sentido mais amplo: eu perdoo a mim, perdoo ao outro, compreendo as circunstâncias, compreendo tudo. E aí é esse véu que me faz caminhar, porque eu me liberto desse passado. No livro Dicionário da Alma, a gente que fica só lamentando, a gente também está com o passado. Se eu estou lamentando alguma coisa que aconteceu ontem, o ontem está no meu hoje, está no meu agora. Porque eu não tiro aquela lamentação dos lábios e do sentimento, eu não exumei aquele sentimento, aí eu fico lamentando aquele fato. Na medida em que eu estou lamentando, o fato não é passado. Eu não esqueci esse fato no passado. À medida em que eu estou lamentando, esse fato é o meu presente. E como ele é o meu presente, e o meu presente é a minha lamentação, eu não avanço. Eu não consigo avançar, porque eu estou preso à lamentação do passado. Aí o Chico, nesse livro de Espíritos Diversos, esse livro Dicionário da Alma, diz que a lamentação é a ociosidade sonora. Curioso, né? Ociosidade é uma coisa parada, sonora, porque está falando. Então é o que não faz nada e fala. Então lamentação é falar e não resolver. É falar e não avançar. Lamentação é ociosidade sonora. O que o Paulo diz? Esquecendo-me das coisas que ficam atrás, avanço para as que se encontram diante de mim. Como eu fico só na lamentação, eu não me esqueço das coisas do passado. Eu estou preso às coisas do passado, porque eu estou lamentando alguma coisa. Por alguma razão, eu não consigo me libertar daquela coisa. Eu não consigo botar aquele véu que me faz esquecer aquela coisa e me permite ir para frente. Aquilo é uma algema que me prende atrás. A lamentação é uma algema. Eu estou algemado àquilo que eu estou lamentando. E tem lamentações que viram quanto tempo? À medida em que eu estou lamentando, eu estou preso, eu não estou avançando. Por isso que é ociosidade da alma. Não é da língua, porque a língua está falando. O corpo pode até estar em movimento, mas a alma está ociosa, a alma está parada, porque a alma não avança. E esse avancemos aqui não é avancemos o corpo, é avancemos a alma, é avancemos para o Cristo, né? É esse avançar diferente, é a estrada cristã. A gente não consegue avançar na estrada cristã, porque a alma está ociosa, sonora, ociosidade sonora. Essa questão do tempo também, no
no mundo Chico também, espíritos diversos, trovas do outro mundo. Uma trovazinha singela, simplesinha, singela, uma trova. Só para a gente... Né? Olha o que esse espírito diz. O tempo não volta atrás. Eu é que trago o de trás para frente. Né? E não cumpro o que Paulo de Tarso. E não esqueci as coisas de trás. Né? Mas deixa eu falar a trova. O tempo não volta atrás. Dia passado, correu. Tempo é aquilo que se faz do tempo que Deus nos deu. Então o tempo não volta. O dia que passou, foi. Deixa ele lá. Segue no de hoje. Avança. Tempo não é aquilo que ficou. O tempo é aquilo que se faz do tempo que nos deu, que Deus nos deu. O tempo é aquilo que eu faço do agora. Então o tempo para mim é agora. É porque é aquilo que eu faço do tempo que Deus me deu. O tempo que eu já vivi, já foi vivido. O tempo da minha responsabilidade do presente é o agora. Então esse é o tempo da minha ação. Esse é o tempo que eu tenho que fazer alguma coisa. Mas eu não faço nada no agora, sabe por quê? Porque eu estou preso à lamentação de ontem, à culpa de ontem, ao ressentimento de ontem, ao monte de coisas de ontem. Quantas coisas do ontem não me permitem viver o hoje? Quantas coisas do ontem me amarram no tempo da alma, e me deixam vestindo aquela mortalha da alma mortificada, do espírito mortificado. E tem uma culpa também entre a terra e o céu, Chico e André Luiz. A culpa é sempre uma nesga de sombra, eclipsando a visão. A culpa não me deixa ver. É uma sombra eclipse, escondendo. Então, a culpa é uma sombra que não me deixa enxergar. Quando eu estou culpado, eu não estou enxergando. Se eu não enxergo, eu não avanço. Eu paraliso, eu não estou enxergando. Eu paro no tempo. Eu fico só naquela culpa. Por isso eu preciso me libertar da culpa, que a culpa também está no ontem. Mas se libertar da culpa não é se libertar da responsabilidade. Posso fazer o que quer e não, eu tenho responsabilidade sobre o que eu faço. Agora, o que já está feito, eu tenho uma responsabilidade, mas eu não posso paralisar na culpa. Eu tenho que reconhecer o erro e fazer melhor. Eu não posso estimular os meus erros. Essa culpa é sempre uma nesga de sombra, eclipsando a visão. O sentimento de culpa é sempre um colapso de consciência. É um colapso de consciência, o sentimento de culpa, eu perco a consciência, aí não avanço. E através dele, sombrias forças se insinuam. Sombrias forças se insinuam. No texto, a última frase do texto de hoje, o Emmanuel diz: ninguém progride sem renovar-se. Como é que eu posso me renovar se o ontem não sai de mim? Se a minha culpa de ontem, o meu ressentimento de ontem, a minha mágoa de ontem, se as minhas dores de ontem, se as minhas separações de ontem, se as minhas perdas de ontem, se tudo aquilo não sai de mim, como é que eu posso me renovar? Eu não me renovo porque eu sou aquele velho. Eu continuo sendo esse velho. Não vem nada de novo. Eu visto mais uma vez a mortalha. Tem um texto do Emmanuel, paz em nós. Ele diz, segue para adiante. Sempre, né, Jesus, vinde a mim, caminho do Cristo, caminho, verdade e vida, segue adiante, né? É sempre assim, nunca dá a ideia de coisa parada. O mundo espiritual não dá em nenhum momento a ideia do ócio, a ideia da coisa parada. É sempre movimento, é sempre avançar. E avançar não é agredir, avançar é evoluir, avançar é subir, né? É se libertar. Então segue para diante, atendendo aos deveres que a vida te preceitua. Atendendo aos deveres que a vida te preceitua, é quase que seja feita a vossa vontade. Entende os deveres que a vida te preceitua, as circunstâncias que a vida te coloca,
as coisas que se apresentam para você, a gente entende isso como necessidade de trabalho. E a gente precisa fazer esse trabalho seguindo adiante, avançando, atendendo aos deveres. Dever não é o que eu quero, é o que eu devo. É diferente, o dever não é o querer. O querer é dever. O dever vem da consciência. O querer vem da vontade. Atendendo aos deveres que a vida te preceitua, conforme o testemunho da consciência. O testemunho é da consciência porque o dever se origina na consciência. É a consciência que eu tenho que me faz sentir aquele dever e cumprir aquele dever. Porque à medida que a minha consciência se amplia, novos deveres se apresentam para mim. Aí eu vou cumprindo aqueles deveres em obediência à minha consciência sempre progressiva. E faça isso, né? Conforme o testemunho da consciência, na convicção de que a felicidade verdadeira significa em tudo paz em nós. Como é que uma pessoa que está com o passado vivendo dentro dele, cheio de mágoa, de ressentimento, daquelas histórias, as separações, as brigas, os desentendimentos, está tudo aqui no presente, conturbando a minha cabeça, está em paz? Como é que pode estar em paz? Não está em paz. Aí quando Paulo fala, não sou perfeito, mas uma coisa eu já aprendi, esquecer das coisas que ficaram para trás e buscar as coisas que estão adiante de mim. Aí eu consigo ter paz, porque as coisas de trás param de me infernizar. Eu começo a me libertar dessas coisas. Mano, tem outro texto também, nas trilhas da fé. Realmente não possuímos qualquer justificativa para isentar-nos do serviço de autoeducação. Não tem justificativa para a gente não avançar. Não vai dar para eu explicar. Por que eu não avancei? Porque alguém me feriu, porque alguém se separou de mim, porque alguém morreu, porque alguém eu perdi não sei o quê, porque eu perdi meu trabalho, porque eu perdi não sei o quê, porque eu perdi. Não dá para parar por causa dessas coisas. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, né? Não possuímos qualquer justificativa. É bom a gente saber que, mais não sei o quê, mano, eu tenho até um texto que fala sempre do mais. Eu queria, mas não posso. Eu queria, mas não tenho dinheiro. Eu queria fazer não sei o que, mas não tenho tempo. Eu queria não sei o que, mas não sei o que. Esse mais é uma justificativa falsa. Esse mais não existe. E olha quantas vezes no dia a gente fala esse mais. A consciência acusa alguma coisa e a gente fala aquilo para atender a consciência. Aí a gente vem, mas não vou fazer. Eu queria. Eu entendo, mas não vou fazer. Eu sei que é correto que eu devia fazer isso, mas não vou fazer. Então esse mais é uma justificativa falsa. Ela é uma ilusão. Sou eu me enganando. Sou eu me enganando. É o ego enganando, tentando enganar a consciência. Então não possuímos qualquer justificativa para isentar-nos dos serviços de autoeducação. Eu não tenho qualquer justificativa para não avançar. Por que você está parado? Por que você estacionou? Por que você está no ócio? Não tenho justificativa para isso. Livro Pensamento e Vida, o último texto que a gente vai trazer hoje é vontade. Sem essa vontade, sem operar essa vontade, realmente fica difícil a gente vencer os obstáculos. Sem vontade, o ontem prevalece. Eu preciso ter vontade para superar essas dificuldades, porque sem vontade eu não consigo superar. É atitude, né? Vontade é uma coisa que me dá o comando, né? Tem um texto no Emmanuel diz que o pensamento e a vontade movem tudo, né? O pensamento e a vontade são a forma de trabalho do espírito. Se as mãos representam o trabalho do corpo, o pensamento e a vontade representam o trabalho do espírito. E avançar espiritualmente, então avançar no caminho do Cristo, é avançar trabalhando no pensamento e na vontade. Então eu preciso, como dizia Pedro,
tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é correto, tudo que tem virtude, nisto pensai. Então eu educo esse pensamento e pela vontade eu vou começar a cumprir o dever. Aí eu uso não o meu desejo, eu uso uma vontade para cumprir o dever. Parece contraditório. O desejo é uma coisa, mas a vontade é um comando. Eu posso querer fazer uma coisa e a minha vontade determinar que eu faça outra, cumprindo o dever. Aparentemente é impossível fazer isso, mas ele está falando de outro tipo de vontade. Vontade é a gerência. O que ele diz aqui no texto, está no livro Pensamento e Vida. A vontade é a gerência. Então tem uma gerência, a vontade é uma gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então quem governa a ação mental é a vontade. Porque é a vontade que me faz fazer isso ou aquilo. Por isso é que eu até queria, mas não vou. Por que mais? O mais é o quê? Falta de vontade. Porque se eu tivesse a vontade, não teria esse mais. Se eu tivesse a vontade suficiente, eu não colocaria esse mais. Porque o certo é isso, mas eu não consigo fazer. O certo é isso, é o conhecimento que eu tenho relativo dessa coisa. Mas não consigo fazer, o mais é essa desculpa. O mais sou eu atestando que a minha vontade não é suficiente. Eu atestando que a minha gerência é fraca. Ela não é suficiente. A divina providência concedeu a vontade por auréola luminosa da razão, a luz da razão. Depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Então, enquanto a gente tinha instinto, só instinto, a gente não tinha vontade, porque era só instinto, a gente seguia o instinto. Então não tinha essa luz da razão. Essa vontade é alguma coisa que vem depois do homem só do instinto animal, vem após a razão. Como ele diz aqui, é uma auréola luminosa a razão, é uma coisa que ilumina a razão, que pela razão eu penso, compreendo, e essa luz ilumina a razão e me faz fazer. Agora, quando está sem essa luz da vontade, a razão não prevalece. Eu até acho que isso aqui é certo, mas não consigo fazer, porque a luz da vontade está muito fraca. O Emmanuel diz nesse mesmo texto: na vontade dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. É um automático, né? É um automático, é controle remoto. A nossa vontade é controle remoto, e às vezes nem a gente percebe, né? Mas essa vontade é esse botão que decide ou o movimento ou a inércia. Quando Paulo de Tarso diz: esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que se encontram adiante de mim, o que ele está fazendo? Acionou o botão da vontade de seguir adiante, assinou o botão da vontade de avançar. Não deixou o ontem fazer com que ele diz: eu até queria avançar, mas eu não estou disposto, mais eu estou cansado, mais eu estou sem dinheiro, mais eu isso, mais eu aquilo, então eu não vou. Ele superou pela força da vontade, porque ele diz que ainda não é perfeito, né? Mas uma coisa ele já faz. Qual coisa que ele já faz? Ele já consegue esquecer das coisas que ficaram para trás e pensar nas coisas que estão adiante. Então ele já consegue avançar sempre, ele já consegue caminhar sempre, ele não consegue mais ficar com a alma ociosa, ele não consegue mais parar de caminhar, ele não consegue mais parar de avançar. É isso que ele está dizendo. Então, na vontade tem esse botão que decide, botão poderoso, que decide o movimento ou a inércia da máquina. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Forte isso, né? Só a vontade tem força suficiente para sustentar a harmonia do espírito, porque sem a vontade eu me enfraqueço. Sem a vontade eu vou receber influências negativas e vou ceder às influências negativas.
porque eu não vou ter força, a vontade não vai ter força suficiente para me fazer agir. Algumas doenças depressivas, por exemplo, uma das primeiras coisas que a pessoa começa a perder é a vontade. Vontade de comer, vontade de sair, vontade de levantar, vontade de viver. Olha, vai perdendo essa força, essa luz da razão. Aí acaba que as coisas vão perdendo a razão de ser e ele vai enfraquecendo. Ninguém está aqui dizendo que é só isso. A gente está falando de uma dessas facetas, né? Ninguém está tentando aqui explicar o que é depressão, não, por favor. Em verdade, aí o Emmanuel dá uma explicação, né? Que na verdade a vontade não consegue impedir a reflexão mental. Ela não impede que eu entre em sintonia com aquilo que eu penso, com aquilo que eu sinto. A vontade não impede a sintonia. E ele explica por quê. Não impede a reflexão mental quando se trata da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável. Então a vontade, minha vontade, não quebra a lei de sintonia. Eu continuo tendo meu sentimento, meu pensamento, e isso me dá uma frequência, uma vibração, e por essa frequência, por essa vibração, eu entro em sintonia. Então a vontade não é suficiente para quebrar essa lei da sintonia, mas ela pode impor o jugo da disciplina. Eu posso me disciplinar. Mesmo que eu tenha a sintonia do meu padrão vibratório, eu posso me disciplinar. Eu me imponho o jugo da disciplina sobre os elementos que eu administro. Não, eu vou sim. Eu estou com preguiça, mas eu vou. Eu estou cansado, mas eu vou fazer. Eu estou chateado com você, mas eu vou te perdoar. Eu vou te entender. É essa disciplina que ele está falando. O jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Embora eu continue na frequência da minha vibração, do meu sentimento, do meu pensamento, a vontade consegue me dar uma disciplina e eu consigo trabalhar essa frequência, inclusive. É bem nessa linha que a gente consegue se superar, porque pela vontade eu vou ler, eu vou estudar, eu vou fazer uma meditação, eu vou fazer uma prece por um ato de vontade. Às vezes eu estou tão desanimado, tão cansado, que a minha vontade não era fazer nada. No primeiro momento, eu entro numa sintonia difícil. Aí eu preciso de uma vontade que não vai quebrar a minha sintonia, mas essa vontade faz com que eu tenha a força de fazer uma prece, e com essa prece eu consigo quebrar alguma coisa, avançar em alguma coisa. Essa vontade é muita coisa para o espírito. Por isso que Emmanuel diz que o pensamento e a vontade são os instrumentos de trabalho do espírito. Da mesma forma que a mão é o instrumento de trabalho do corpo. E já encerrando, avancemos, foi o texto de hoje. E avançar não é simplesmente levantar e sair, sem rumo, sem destino, sem caminho. Não é qualquer caminho que a gente segue. Não é o caminho das tentações que a gente segue. Não é o caminho dos nossos desejos que a gente segue. Nós temos um caminho, porque temos um guia, porque temos um modelo, porque temos um evangelho que esse guia, que esse modelo deixou. E dentro desse evangelho tem princípios morais, tem transformação do espírito para melhor, tem um caminho a seguir. E só segue nesse caminho quem avança. Quem não avança está morto. Esses são os mortos que o Cristo falava. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Por que os mortos? Porque deixaram de caminhar há muito tempo. Estacionaram. O semeador saiu a semear. Olha o caminho. Algumas sementes caíram fora do caminho. Tem gente que não está nem no caminho ainda. Que nós possamos refletir sobre esse texto, refletir sobre essa necessidade de caminhar, e que apesar das nossas tristezas, que todos nós temos, não vejo um que não tenha. A gente estava vendo agora, esses dias, só para citar um exemplo recente de alguém encarnado que a gente respeita, a gente vê aí
um Divaldo Franco fazendo uma cirurgia com dores permanentes aos 90 anos. A gente vê um Haroldo que faz um trabalho imenso de estudo de evangelho, passando por momentos difíceis de saúde, de cirurgias, etc. Todos temos as dificuldades que o Chico enfrentou na vida. Todos nós temos dificuldades. Todos nós temos dificuldades. Aquele gigante deitado que eles falam, né? Uma pessoa que não mexia, mas conseguiu avançar. Tem gente que adoece, mas consegue avançar, perde um pai, uma mãe, um filho e consegue avançar. Outro dia a gente viu um depoimento de uma mãe que num acidente de automóvel perdeu o marido e 3 filhos e conseguiu continuar. Hoje ela é uma palestrante. Olha, ela não parou. Olha o tamanho da perda que essa pessoa teve. Ela perdeu 3 filhos de uma vez só e um marido num acidente e não parou. Que admiração que a gente tem que ter por uma mulher dessa. Que admiração que a gente tem que ter por um Divaldo de mais de 90 anos, que não para com a dor, uma dor de 24 horas e não para. E a gente para por qualquer coisa. A gente para por qualquer tristezinha, a gente para por qualquer indisposição, a gente para por qualquer coisinha que a gente faz beicinho. A gente faz beicinho para a vida. Não dá para fazer beicinho para a vida. Estou falando de todos nós, eu me incluo em tudo isso. Quando a gente fala assim, a gente se vê. E eu me vejo nessas coisas que dá vontade de parar. E é preciso compreender o que Paulo de Tarso falou. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avanço para as que encontram adiante de mim. E adiante de mim tem alguém que me convidou. Vinde a mim, os cansados e aflitos. Eu preciso avançar para seguir esse caminho. Que Deus nos abençoe e que a gente consiga cada vez mais caminhar, avançar. Até a próxima.